Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. Hoje o nosso convidado veio para trazer muita modernidade para vocês. Ele é uma referência, digamos assim, pra gente em relação à nova advocacia, que a gente chama de a tal advocacia 4.0, mas eu vou deixar a Gabi apresentar. Olha, a gente tá muito chique, viu? Eu também acho. Cada episódio que passa, a gente tá muito chique. A gente trouxe hoje um convidado ilustre, que ele é exemplo de empresário na advocacia dele. O escritório dele é renomado, muito grande e, assim, um exemplo. E ele é um exemplo de gestor também, porque ele modificou e modernizou a OAB Tatuapé. A gente trouxe o Thiago Massicano, que é presidente da OAB Tatuapé. Seja muito Muito bem-vindo. bem-vindo. Obrigado pelo convite, Babi. Obrigado, Gabi. Babi. É a dupla. Me confundi, viu? A dupla É a dupla dinâmica. dinâmica. Parabéns, viu? Quero agradecer o convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Sabe, porque eu vejo brilho nos olhos de vocês. Isso, para mim, é chama. Na idade, né? Quando eu iniciei a advocacia com 21 anos, foi isso que me trouxe até aqui. E é isso que continua vivo. Quando pensa que vai apagar, pum, renasce de novo. É Que isso. legal, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. A É gente uma sabe honra. que a sua Obrigado. agenda é super apertada, então é Tá em realmente... vários eventos. Ontem mesmo já estava. Hoje mesmo eu vou estar em Cruzeiro. Uau! Ontem estive em Itatiba, amanhã Cruzeiro, semana que vem Dracena. Uau, uma vida super corrida. Sim. Bom, Thiago, mais uma vez, obrigado. Olha, eu derrubando o estúdio, calma. É muita emoção. Vamos lá. Bom, várias perguntas, mas principalmente, como você chegou até aqui? Vamos lá. Eu iniciei na minha profissão, eu entrei na faculdade com 17 anos, e eu tinha um sonho de ser advogado. E eu não vim de pais, de família, de ninguém da área do direito. Para falar a verdade, o primeiro a ser formado da família foi o meu tio, para engenheiro. Depois de uma geração perdida, que ninguém fez faculdade, entrou eu me formando na faculdade de Direito. Então, eu sou até hoje o único advogado da família, uma família de italianos aí com 5 tios, mais de 30 sobrinhos. Uau! E eu sou o único até hoje advogado. E para mim é uma honra, uma satisfação, porque eu completei na minha vida um propósito. E até hoje, quando eu falo em advocacia, meu olho brilha, meu coração palpita e eu entro dentro do meu escritório, eu sinto todo dia o meu nome lá escrito na parede. Falo, meu Deus, onde eu cheguei, né? Meu nome na porta, né? É o sonho de todo mundo. Sonho de todo todo advogado, né? É. E isso para mim é uma satisfação, porque graças a Deus eu conciliei a minha profissão com o que eu amo fazer. Então isso para mim é satisfação plena. E é privilégio, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade. Isso é muito bom. Sim, é muito difícil, né? Porque a vida às vezes leva você para caminhos que você não gostaria, mas pela condição financeira, pelo trabalho, pela família, pelo status, pelo lugar que você tem ambientalizado, você acaba abdicando das suas paixões, né? Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio e foi muito sofrido, mas consegui aí chegar onde eu estou. E como que foi essa jornada, assim? Porque a gente fala muito pro jovem advogado, e o jovem advogado hoje tem um certo receio de quando sai da faculdade, de não estar preparado, né? Tem muitos que não sabem se vão ser associados, CLT, se vão empreender. E como que foi para você, quando você saiu da faculdade sem nenhum padrinho, como você mesmo disse, não tinha ninguém na família? Como que foi essa jornada da jovem advocacia para Olha, você? eu vou dizer para você que se eu sou advogado é por ainda uma promoção divina, porque eu não era para estar exercendo a minha profissão ainda. Eu tinha 21 anos quando me formei e eu demorei para passar no exame da ordem. Então era só depois de formado. Hoje, a partir do 4º ano, você pode já Sim. prestar o exame, né? Então, depois de formado,
colava o grau e aí você tinha a possibilidade de prestar o exame. E eu repeti em 3. Repeti em 3 exames. No quarto só que eu passei, não tinha essa repescagem, então eu passei na primeira, depois não passava na segunda, e começava de novo. Era um parto. E 3, praticamente você demora 1 ano, né? Sim. Foi 1 ano da minha vida só estudando. Aí eu pensei em ser corretor, pensei em ser vendedor de etiqueta. Eu era recém-casado, eu tinha 1 ano, 2 anos de casado, então eu precisava colocar o sustento em casa, né? E aí eu fiz de tudo, trabalhei com meu sogro, a gente, assim, eu acabei me virando para conseguir o rendimento financeiro. E aí um dia, né, eu estudando dentro de casa, é uma história até que eu guardo com boas lembranças, eu peguei e um amigo meu me ligou e falou assim, Thiago, acabou de ser preso uma pessoa aqui na cidade de Itupeva, e o foro da comarca é Jundiaí. E eles foram presos porque ela passou um pedaço de picanha, um kit de copo descartável, não passou no leitor do supermercado e apitou na saída. O funcionário prendeu, deu um flagrante, mas ela esqueceu de passar, ela tinha um probleminha de mente, eles estão presos, né? E estão indo pro CDP. Aí eu falei, olha, eu não posso fazer nada, mas eu senti que Deus tinha alguma coisa para fazer, eu falei, não, eu vou. Aí eu fiz um propósito, eu tinha carteira de estagiário, e eu fiz um propósito. Se me perguntar se eu sou advogado, é óbvio que eu vou falar que eu não sou, que eu sou estagiário. E eu fui naquela delegacia e com terno, gravata, ele passou, me pegou. E eu sempre, eu sou muito religioso, eu sempre falo em nome de Deus, em nome de Jesus. E eu entrei, o delegado nunca tinha me visto. E aí ele falou assim, doutor, você por aqui? Me deu um abraço como se fosse meu amigo. Começou a conversar do processo e tudo mais. A gente sabe que normalmente isso é difícil, né? Muito. E aí ele falou assim, ó, doutor, já foi o processo, já foi pro fórum. Aí chegou no fórum, eu fui no juiz, falei as mesmas palavras. Quando entrei, o juiz falou assim, doutor, você aqui, quanto tempo? Caramba! Nunca tinha visto aquele juiz. Ele me deu um abraço, me cumprimentou, como se fosse conhecido. Eu falei, excelência, o caso é esse. Ah, tô sabendo, doutor. Vai conversar com o promotor para dar a cota ministerial, né? Porque como estava em prisão, o flagrante ia ser o relaxamento de flagrante ou a manutenção do flagrante, né? Então o promotor foi dar a cota ministerial, então eu fui falar com ele. Era processo físico. O processo chegou na mão do promotor. Quando eu fui falar com o promotor estava lá de fora do gabinete dele, lá no Fórum de Jundiaí, eu lembro até hoje. Ele falou assim, doutor, não precisa falar nada. Eu já estou sabendo do caso, o delegado e o juiz me ligou aqui no meu gabinete. Eu estou dando a cota do parecer favorável por relaxamento. E quando eu saí daquele fórum, eu saí com o alvará. E no mesmo dia, eu lembro como se fosse hoje, porque as pessoas saíram no mesmo dia com o oficial de justiça fez o mandado, eu acompanhei o oficial de justiça, fiz tudo. E eles saíram no mesmo dia e eu não tinha carteira da ordem, ninguém me perguntou se eu era advogado ou não. E ali eu entendi que ser advogado não é só a carteira. Ser advogado nasce de dentro da pessoa, né? Existe um propósito de a gente servir o próximo. E aí no outro mês eu fui prestar o exame e eu passei. Uau. E aí eu ouvi a voz de Deus dentro do juramento e falando assim, Thiago, essa carteira não é nada se eu não for na sua frente. E ali eu entendi que ser advogado é algo muito maior do que simplesmente somente a carteira. E eu entendi que eu tinha um propósito de vida, de transmitir isso para as pessoas e transmitir isso para o próximo. Demorou 17 anos para eu contar essa história. E hoje, quem não passava no exame da ordem, quem não pensava em ser advogado, quem não tem de família, hoje assume a presidência e eu entrego a carteira para esses jovens e eu preciso passar essa lição de vida, de que vale a pena você receber a carteira e servir ao próximo.
Eu até me Perfeito. arrepiei. É uma história muito bonita. E é uma história, assim, de superação no sentido que muitas pessoas não conseguem passar na prova da ordem e acham que não é mais para tentar e Sim, desistem, né? sim. Só que não é no nosso momento. É no momento, é igual você falou, de Deus. No momento que você está pronto. Não é porque na primeira você não consegue que você tem que desistir. Exatamente, Gabi. Imagina se eu tivesse passado logo de cara. Eu não ia entender nada desse Exatamente. propósito. Talvez eu não estaria nem aqui conversando com vocês. Talvez eu não seria nem presidente. Então, Exatamente. a nossa vida é tudo determinado e tem tudo um tempo certo. Na vida de vocês vai ser assim. As coisas vão acontecendo no tempo certo. Às vezes a gente é muito afobado, ansioso, quer os negócios rápido, né? Mas não, já tá tudo escrito. Só a gente seguir o passo certinho que vai acontecer. Perfeito. A nossa geração é uma geração É. muito ansiosa. Acho que as redes sociais trouxeram muito isso, porque a Muito. gente vê muito resultado. E a gente vê muito palco, na verdade, né? O palco do outro e compara com os nossos bastidores. E isso faz com que as pessoas ficam muito ansiosas, por isso que está aumentando o número de suicídio, ansiedade, depressão, por conta dessa ansiedade que essa geração vem querendo tudo muito rápido. Mas não é nosso tempo. É claro que uma maturidade com o tempo vai vir para a É. gente entender. Na hora que a gente está passando por isso, fica difícil entender. Que a Sim. gente fala assim, ai, curtam o processo. Mas quem tá aquele processo difícil, fala, você fala isso porque você já passou. É. É mais fácil. Mas, realmente, com a maturidade, a gente vai entendendo. E vai entendendo que o momento certo vai chegar. Uhum. Não é no nosso relógio de vida, é no relógio de Deus. É isso aí. Eu adorei conhecer essa história. Muito bom. E assim, eu tenho isso em mente. Ultimamente eu tenho absorvido isso mais no sentido de que é servir. A nossa função é servir. E aí fica todo mundo naquele, "Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... Vai servir. Faça o que você precisa fazer, faça com amor, faça com ética, com verdade, que o dinheiro vem. É consequência, né? Exatamente. E hoje em dia, principalmente, é importante deixar isso claro para os jovens advogados, porque a gente vê muito mentor, muito guru na internet vendendo um pedaço de terra na lua, né? Não, porque você vai ganhar X em 4 semanas. E na verdade, assim, você pode até ganhar, tá tudo bem. Só que para você chegar lá, você precisa trilhar um caminho, né? Nada vem de graça. O trabalho é com esforço, é com estudo, é com dedicação que se chega lá. No seu caso, Thiago, eu queria saber como você faz para gerir o seu tempo em relação a todas as suas atividades, porque hoje você é presidente da OAB, é escritor, é marido, tem muitas palestrante, então assim, hoje você tem muitas funções e também tem o seu escritório de advocacia, né? Para você chegar nesse ponto, eu sei que você teve que ralar muito, né? Como dizem por aí. E como você fez para gerir o seu tempo e dar conta de tudo? Porque eu acho que isso também é importante, né? A gente fala muito do processo, de propósito, de servir, mas como que a gente pode fazer para administrar esse tempo? Porque Esse é muita processo, coisa né? para fazer Sim. e parece que é pouco tempo, né? Eu aprendi a administrar o tempo. Para mim, no começo da gestão como presidente, foi muito difícil, porque eu assumi um cargo novo e o meu tempo já estava preenchido por outras situações. E eu acho que administrar o tempo é fundamental, é um aprendizado contínuo do advogado, né? Principalmente o recém-formado, ele tem poucos clientes, poucos prazos, e aí ele pega esse tempo para otimizar, para buscar novos clientes. E aí você vai, no decorrer, as prioridades elas vão mudando. Então, ao longo do tempo, você vai conseguindo os clientes, você começa a cumprir mais prazos, mais clientes e assim por diante. Hoje, na situação que eu encontro, a gestão de tempo ela é fundamental. Então, hoje, o controle de agenda, eu tenho uma pessoa só controlando a agenda para mim ali o dia a dia, porque realmente a gente marca muitos compromissos e a gente não consegue, às vezes, cumprir todos. Realmente, o prazo fica curto, mas a gente precisa estabelecer prioridades, né? Então, hoje eu entendo que hoje uma prioridade na minha vida é essa questão da função que eu tenho como presidente e da gestão do escritório. Hoje que eu administro são 34 pessoas que tem no escritório. Então, eu preciso coordenar tudo isso. E o maior segredo de cuidar de tudo isso e ainda cuidar da família, e cuidar da casa, e cuidar da OAB é delegar. Uhum. Eu acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje as pessoas é delegar.
principalmente o advogado, ele acha que só ele sabe fazer aquela petição, só ele tem que fazer aquela audiência. E às vezes você delegar, você transmite confiança para o próximo. E o delegar não é simplesmente deixar na mão e esquecer. Realmente você vai olhando, você vai gerindo, administrando com essa pessoa que você delegou, mas ao mesmo tempo dando liberdade para essa pessoa. Para aprender. Exatamente. Então, por exemplo, a OAB está andando lá porque existe pessoas fazendo diversas funções e você, como gestor, aprendeu a delegar, você começa a aprender a cobrar e a gerir essas pessoas. E aí, automaticamente, a roda vai girando, né? Então, eu acho que eu estou numa fase de aprender a delegar e saber cobrar, que é a maior dificuldade do advogado que se inicia, né? Sim, por isso que muitos ficam estagnados, não conseguem crescer. Porque delegar, você vai tirar um peso das suas costas e conseguir focar no crescimento do seu escritório. Se você consegue delegar as partes, né, administrativas, essas partes, elaborar uma peça e tudo mais, o operacional em si, você consegue focar no comercial e o comercial vai fazer seu escritório crescer e vira um ciclo, né? E uma coisa que eu tenho muita curiosidade, você comentou um pouco da sua história, e são 17 anos, né, de advocacia. 17 para 18 anos. E como que foi essa mudança? O que você vê hoje? Porque realmente mudou muito, né? A gente está aí com a advocacia moderna, o 4.0, e a gente tem inteligência artificial, que tem muitos advogados usando como um braço para o escritório, que eu acredito que é muito válido, se você sabe usar. Como que é essa mudança? Ver o Thiago há 17 anos atrás, no início da carreira, e o Thiago de agora. O que você vê da advocacia que mudou e que você acredita que o jovem advogado pode usar dessa modernidade ao seu favor? A advocacia, até nas palestras, a advocacia ela virou um 360 graus, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, que foi ensinado, hoje é totalmente diferente. Sim. Com exceção do formato da liturgia, que ainda segue um padrão dentro da advocacia, endereçamento, petição, despacho do juiz, o processo em si, ele segue uma padronização, mas o bojo, o teor mesmo, o conteúdo, ele modificou drasticamente, né? Então, antigamente, a gente fazia guia de oficial de justiça, eram 5, pra você ter uma ideia, 5 vias que tinha que colocar, o oficial destacava uma anuncia pro departamento não sei o quê, outra para o juiz, outra ia não sei o quê. Aí essa guia eu pagava no banco, e só pagava no Banco do Brasil. Então, você tinha que sacar o dinheiro, efetuar o pagamento. E hoje a gente tem... A gente está com uma facilidade imensa. Não, hoje o estagiário faz tudo online. Uhum. Faz a guia online, paga online e protocolo online. Então, assim, hoje, até outro dia eu fui conversar com um estagiário, um advogado pediu, olha, vai lá despachar, vê a data que o juiz está disponível. Aí o estagiário falou assim, mas eu tenho que ir no fórum? Aí eu falei assim, como assim? Não, como é que faz para ir no fórum? Você vê a dificuldade? Eu pegava uma ficha da Saraiva, não sei se vocês vão lembrar, mas era uma ficha que a gente pegava o recorte da ASP e colava na ficha. E aí o juiz tinha a audácia de colocar assim, manifeste sobre folhas 28, ponto. Que folha 28 é? Você não sabia, você tinha que ir no fórum para ver essa folha 28. Aí ele dava um despacho desse tamanho e não podia fazer nem carga do processo para tirar foto, não tinha câmera para bater foto, não tinha nada disso. Tinha que escrever na mão. Então a gente tinha que escrever lá o despacho na mão, com aquela letra daquele juiz, porque ele gostava de fazer na caneta. Tudo isso mudou, né? Isso mudou a nossa vida. Então, o formato de advogar, hoje, a gente protocola a petição 11h59, a gente saia correndo, porque 7 horas fechava o fórum para protocolo. Então, a vida da advocacia, ela se transformou. O advogado que fazia aquele formato já não existe mais. Então, hoje existe um novo formato de você advogar. E o maior segredo, às vezes a advocacia não está nos processos, né? O advogado estava acostumado a litígio, a demanda. Hoje o advogado é um tom mais conciliador. Hoje eu tenho lá no escritório mais consultoria, análise de contrato, notificações extrajudiciais e resolução de conflitos extrajudicial do que a própria demanda judicial. Sim. Porque sabe que é custoso, demorado e às vezes não é viável para o cliente. Às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa briga, né? Então, hoje
a demanda mudou. A situação mudou. E hoje o advogado se tornou um tom mais conciliador do que litigioso. Sim. A nossa sociedade, ela tem um ver do advogado só como solucionar problemas com o problema já feito. E não como remediar um problema, né? E isso vem mudando bastante, acredito, por conta das redes sociais e a internet vem mostrando que o advogado, ele é um papel importante antes de fazer um negócio. Não só depois que já tá no momento do litígio, Que né? a cagada já tá pronta, como É, dizem por aí. vamos remediar aí, né? É isso. Eu acho que o advogado, ele na verdade, ele rende... as pessoas entenderam que o advogado rende muito mais na questão preventiva do que na repressiva. Sim. É isso. Exatamente. Ainda mais pelo judiciário estar lotado do jeito que tá. Sim. E, assim, eu vejo pela minha área, eu vejo uma insegurança jurídica muito grande na área de leilões. Porque toda hora muda, tem juiz que pensa de um jeito, juiz que pensa do outro. Tem juiz que não conhece a lei. E Uhum. muitas informações inverídicas na internet, muitos, que nem a Babi já comentou aqui, que quer vender um sonho que não existe. Então, acho que... Elefante branco com asas. Então, Tem tem muito. essas questões. Eu acho que trazer tudo para o judiciário depois é muito mais difícil. Eu vejo coisas que eu estudei, mas nunca vi do jeito que acontece na prática. Então, são as inseguranças jurídicas que acontecem mesmo. Mas voltando para o assunto da advocacia moderna, né? Porque você já escreveu até um livro sobre isso, Advocacia Moderna. Você comentou aqui nos bastidores, porque os bastidores sempre são os melhores. A gente vai deixar aqui embaixo o link na Amazon para vocês. Para se vocês quiserem. adquirirem um livro, mas está vindo aí o segundo volume. O que você pode contar um pouquinho de spoiler para nossa comunidade do PVR? Então, eu quando decidi fazer o livro, foi em 2022, né? Eu comecei a desenvolver o livro, que eu percebi que a maioria dos manuais e dos livros que nós tínhamos não versava sobre temas que são bem atuais, porque a verdade é o seguinte, ó, eu não aprendi marketing jurídico, eu não aprendi como colocar publicidade para advogado, eu não aprendi como faz Visoló, eu não aprendi como são as provas digitais, eu não aprendi nada do que a gente usa hoje como ferramenta de trabalho. Exatamente, Babi. E assim, quem que ensina a gente? A gente fica dando cabeçada, a gente fica toda hora correndo, tentando resolver e tentando remediar, né? O advogado, ele sai da faculdade, ele sai muito cru pro mercado de trabalho muito. hoje. Muito. O sexto ano é o mais difícil. Não, e o sexto é o mais difícil e é a fase que eles mais desistem. Sim. É a fase que mais desiste. O cara recebe a OAB, aí em 6 meses ele vê que não é nada daquilo que ele aprendeu, ele para. Que é muita expectativa. É muita expectativa, porque o cara fica 5 anos, eu vou virar advogado. Só que aí tem um pulo do gato, né? Eu acho que assim, os 5 anos da faculdade, a pessoa tem que entender que é aprendizado. Ela tinha que fazer estágio, esquecer de ganhar dinheiro nessa época. Às vezes a pessoa concilia o trabalho... Foi o que eu fiz. Concilia o trabalho com a faculdade. E aí ela perde 5 anos de aprendizado. Quando ela se forma, ela fala, não, agora eu vou ser advogado. Mas não é virar uma chavinha, né, Babi? É muito mais difícil quando você não faz estágio, quando você não tá no meio jurídico. Então, assim, teve época na faculdade que eu era consultora de vendas de próteses de silicone. Então, assim, eu visitava médicos. Era um mundo completamente diferente do que eu viveria depois da faculdade. Então, é muito mais difícil quando você não tem a prática, que eu tive que começar do zero. Então, eu tô advogando tem 3 anos. E assim, na raça, sozinha, sem mentor. Quer dizer, tive uns mentores, né, que eu contratei pra me ajudar, porque é muito difícil você começar do zero sozinho, sem prática nenhuma. Então, eu já falei aqui no podcast algumas vezes, eu tinha dificuldade de peticionar no TJ, porque eu não sabia qual era o código que eu tinha que usar. Então, assim, é muito complicado isso. Isso que você tá falando faz todo sentido. Sim, faz todo sentido, porque é o seguinte, eu trabalhava num banco. Eu era gerente de banco. Eu comecei como caixa, assumi a subgerência num banco grande, com ótima estabilidade, com 13º, 14º, todos os benefícios. E aí surgiu uma oportunidade num grande escritório de advocacia, para ser estágio, para ganhar metade do valor. Eu parei para pensar e falei, se eu continuar aqui, eu posso ser gerente, eu posso continuar minha vida na carreira bancária, tá tudo bem, eu vou ter uma estabilidade. Mas é isso que eu quero.
aquele dia eu entendi que eu precisava mudar a chave da minha vida. Eu fui para um escritório em que eu aprendi a despachar com o juiz, fazer inicial, contestação, que até então eu só sabia na teoria. Uhum. É totalmente É diferente na prática. totalmente diferente. Eu vivi realmente a minha faculdade com estágio. Foi o 4º e o 5º ano de aprendizado contínuo, ganhando metade do valor, mas o que eu aprendi eu levo hoje para a vida. Sim. E assim, não é que não vai dar cabeçada, tá, gente? Vocês vão dar cabeçada do mesmo jeito, só que bem menos, porque vocês já vão ter o conhecimento e, Thiago, o conhecimento dentro de um escritório pronto. Então, a gente trouxe um convidado aqui, o Cauê, e ele falou exatamente isso. Na minha época da faculdade, eu aproveitei para absorver tudo que eu poderia absorver de outros escritórios. Não só referente à advocacia prática, mas também de gestão. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos. E ele pegou toda essa bagagem e levou pro escritório dele hoje, que tá crescendo, e é um escritório que, né, tá ficando muito potencial renomado e tem um gigante. potencial gigantesco. Então, assim, se eu tivesse tido essa inteligência na faculdade, essa oportunidade, eu diria, porque naquela época, né, pensava de uma forma diferente, não tinha essa visão. Então, talvez, quando eu me formei, peguei a minha carteirinha da OAB, a minha vida fosse um pouco menos dolorosa, o meu caminho fosse um pouco menos doloroso, assim, Sim. sabe? Isso foi muito bom, essa sua escolha foi perfeita para sua advocacia hoje. Eu tenho Sim. certeza que fez toda a diferença no seu Ó, caminho. eu Toda. vou falar o caminho que eu fiz estágio, né, na faculdade. Eu fiz 3 anos de estágios em escritórios grandes. Passei por empresa, passei por escritório. Só não passei por órgão público, mas tive todas as oportunidades ali. E mesmo assim, mesmo fazendo estágio, é difícil, porque eu saí da faculdade sem emprego, né? Não estava uma advogada em CLT nem associada. Comecei por conta. E mesmo assim é difícil. Porque chega um momento que você fala, tá, agora eu não sou mais estagiária, eu sou advogada. E como que muda essa chave? Mesmo assim é difícil. Imagina para quem nem teve a experiência. Ah, para quem nem teve, assim, é só desistência que pensa, né? Não, e assim, é muita persistência. Você precisa correr muito atrás. Se aquele que fez estágio precisa correr atrás, aquele que não fez precisa correr o dobro. Mudou. E é isso que você falou. A maior parte dos advogados desistem nessa fase, ou por falta de experiência, ou por medo de fracassar, porque sempre tem aquilo, né? Além da cobrança da família, dos amigos. Ah, agora você é advogado, agora você é advogado. Advogado ganha muito bem, advogado não sei Tem o quê. essa crença, né? Essa falsa realidade, né? É doutor, então agora é rico. Tô saindo da faculdade ganhando milhões. Aí você chega, seu computador e uma garrafinha e não tem E um milhões. sonho. E um Não sonho. tem milhões, não tem cliente, aqui bate aquele desespero, É. né? Eu vou falar para vocês, o escritório vai fazer 18 anos agora. Várias vezes ainda penso em desistir. Não é que o escritório está consolidado que você ainda não toma cabeçada. É que você fica mais com uma crosta, né? Você fica que nem tartaruga com aquele... Como é que é da tartaruga lá? Como O é que é? casco. O casco. Consegue apanhar Você mais. fica com o casco da tartaruga. É. As porradas continuam vindo, de outras formas. Mas o maior segredo da advocacia é ter resiliência. Eu acho que essa chama de você querer continuar, ela nunca pode se acabar. Então, eu digo para vocês, fazem 18 anos e as dificuldades ainda surgem. Não é que tá tudo mil maravilhas, o Massicano tá bem. Não, ao contrário. Diariamente a gente enfrenta as dificuldades. Mas só que a gente tem um aprendizado contínuo, né? No começo, realmente, você tem aquela resiliência e aquele desânimo, né? De você acordar e falar, meu, será que tá certo mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Será que é para eu advogar? E aí surge alguma outra proposta, alguma outra ideia na tua vida profissional, e aí você começa a balançar, querendo mudar. E aí aquela dúvida, mas eu estudei 5 anos, eu passei no exame da ordem, eu comecei a fazer o meu escritório e agora eu vou parar? Não, eu vou continuar. E aí você entra na dúvida, mas será que eu fiz certo? Será que eu não fiz errado? Isso aí eu passei e passo até hoje, 18 anos. E o maior segredo é você colocar uma linha na tua vida e seguir ela, e não olhar para o lado. Que foi seu propósito. Você encontrou o propósito, teve clareza e foi em frente. Exatamente. Ter clareza onde você quer chegar. Exatamente. E assim, você sempre, quando você chegar naquele lugar, você começar de novo a ter outro propósito.
você nunca deixar o horizonte sem nada para seguir. Ah, cheguei até aqui, tá bom. Não. Novas metas, novos caminhos e novos propósitos. Você chegou no outro nível agora. É igual a questão do escritório, né? Você ainda tem as porradas, mas são outros níveis. São. E também a maturidade que vem esse casco vai te dando mais resiliência para conseguir passar. E sem contar que agora são mais de 30 pessoas que dependem do seu escritório. Então, acho que é um peso também que isso vem nas costas, né? Sim, Uma sim, é responsabilidade uma grande. responsabilidade muito grande e assim, a vida vai ensinando isso, né? Eu acho que as fases da vida, elas se tornaram, ninguém começa grande, ninguém começa grande, ninguém começa com uma estrutura ótima. Sim. Eu vou falar para vocês, eu comecei com a minha estrutura com as cadeiras, eu sempre falo, com as Eu vi cadeiras, as fotos que você É. postou esses viu? dias, achei Aquelas super cadeiras legal. é da cozinha da minha mãe. Aquilo lá era 7 metros quadrados no meu escritório. E do lado era um dentista, eu combinava com ele. Falou, ó, vou atender cliente, não liga essa maquininha, pelo amor de Deus. Porque senão o cliente vai embora, porque, né? Com aquele barulhinho infernal. E ainda mais quando o cliente tem pavor de dentista. E era uma laje, não tinha telhado, fazia um calor terrível. Tinha um ventilador daqueles que compra na Casas Bahia, fazia um calor terrível. Aí eu decidi colocar um ar-condicionado que tinha quadrado lá. Aí eu falei para um amigo meu, você não tem um ar aí? Ah, tem aqui um usado, R$ 200. Falei, meu, parcela em 4 vezes pra mim. E aí eu lembro que eu comprei meu primeiro ar. Fazia um barulho terrível, né? Mas pelo menos tinha um ar-condicionado ali. Tava atingindo o objetivo, né? Sim, mas era assim, era como começou, entendeu? Então, assim, eu até postei essa mensagem porque hoje olham uma Cicano e falam, nossa, vem de família, vem de estrutura. Não, tudo que eu conquistei foi pela advocacia. Sim. Na minha vida, eu devo tudo à minha profissão. E eu preciso mostrar isso para as pessoas, para elas entenderem que se você persistir, você vai conseguir. Cada vez que você passa uma etapa, surgem novas, mas o caminho de trás é que nem animal. Ele passa o rabo, né? E vai apagando, não tem mais volta. Uhum. Então, pensar em voltar não é opção na advocacia. Desistir não é uma opção, né? Não, Nenhuma. não. Eu E só fracassa quem desiste, né? Já tem até essa frase por conta A gente disso. gosta dos bordões, a gente É. traz Qual que é o bordão? as frases clichês. Só fracassa quem desiste. É isso. Eu gosto muito de escrever bordão. Eu sempre escrevo e eu acho que ele compactua diretamente com o que eu vivo hoje, né? E quando eu vejo vocês assim, me dá saudade, porque a gente tem uma força nessa época de quando começa, de que vai vencer, de que vai conseguir, né? Isso para mim foi essencial. Foi essencial. Como eu disse nos bastidores, o brilho nos olhos de vocês é o que faz vocês continuarem. Vocês não podem perder nunca esse brilho. Não. E a gente quer levar esse brilho para outras pessoas, por isso que tem um ponto de vista legal para mostrar que dá para chegar lá e que é só ter resiliência e que é difícil, porque como a gente comentou aqui, o palco das pessoas realmente é muito bonito e olhar só pro palco dos outros parece que os seus bastidores são péssimos, que você nunca vai conseguir chegar até lá. Eu lembro no meu início de carreira, eu tinha nenhum ano de advogada, eu me comparava com uma advogada de 8 anos de carreira. Então eu sei que isso acontece com outras pessoas que se comparam também com 5 anos de carreira, 10 anos de carreira, e isso vai acabar deixando a pessoa sem estímulo para continuar. E acho que ter esse movimento, né, do que a gente fala que é do PVL, da comunidade, é exatamente por isso. Dá para chegar lá e a gente quer trazer as pessoas para contar um pouco da sua história, para falar, ó, não comecei de berço de ouro, não comecei com o escritório pronto. Eu fui construindo isso e se eu conseguir, todo mundo consegue, né? E quanto mais, assim, as pessoas acham que, por exemplo, te olhando agora, porque o Mascano é presidente da OAB, porque o Mascano vai em vários eventos, porque o Mascano tem um escritório consolidado, que o Mascano não sei o quê, mas não sabe a trajetória que te levou até lá, e é importante você ter comentado sobre os desafios, porque quanto mais
você vai subindo os degraus, mais você vai apanhando, fica mais forte, né? Porque você vai Sim. tendo mais responsabilidade, o peso é maior e os seus projetos, os seus planos, eles também vão crescendo de acordo com E o que as você faz. cobranças, né? Exatamente. Então, por exemplo, o peso de ter pessoas dependendo de você, o peso de você ser uma pessoa pública, então o tempo todo você precisa estar ali, se manter naquela postura, naquela condição. E isso também eu gostaria que você trouxesse pra gente como essa visibilidade toda. Porque todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser uma figura pública, Ter todo mundo. milhões de seguidores nas Todo mundo redes. quer esse crescimento exponencial hoje nas redes sociais, que é importante, a gente sempre traz isso Sim. também, que hoje em dia quem não tá nas redes sociais não tá no mundo, vai acabar ficando para trás, mas que também vem outras responsabilidades com isso, né? Como é para você lidar com essa visibilidade nas redes sociais e como você faz para trazer o seu público até você? Nas redes sociais eu gosto bastante de interagir com a advocacia, né? Quando eu comecei meu escritório, realmente a gente não tinha as redes sociais, não tinha essa ampla divulgação que as redes sociais podia transmitir. Então, para você ter uma ideia, minhas apresentações do meu escritório eu fazia num CD-ROM. Hoje os computadores Dá nem risada. têm mais entrada. Não dá risada, mas eu pegava um Eu CD-ROM sou da virgem, época do CD-ROM. e eu colocava em PowerPoint a apresentação do escritório e levava para os clientes sobre a apresentação. Então, assim, era como a gente conseguia divulgar e contar um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu nichei, o escritório acabou nichando para uma determinada área e naquela área eu consegui angariar e conquistar os clientes e os clientes indicando outros clientes e assim por diante. Mas quando começou a surgir a rede social, isso em 2019, mais ou menos, que começou a estourar antes da pandemia, eu não era adepto à rede social. E antes do provimento do Conselho Federal, acho que o 205 de 2021, que permitiu a utilização das redes sociais, a gente não utilizava. Você sabia que o Nelson Williams, eu trabalhei no Nelson Williams, Ah, é? que Nossa! foi o grande escritório. Ele proibia tirar foto dentro do escritório. Ele não Olha. admitia ninguém na rede social. Ele, Olha a inclusive, diferença, né? passou um comunicado, ó, é proibido rede social, qualquer coisa no Nelson Williams. Eu vivi essa época que ele não admitia. E muitos outros escritórios faziam a mesma coisa, né? Advogados Sim. também. Até hoje a gente encontra alguns advogados que têm dificuldade com as redes. E aí eu vivi essa transformação. Então, para mim é uma transformação muito grande. Hoje a minha rede social ela é composta basicamente sobre a advocacia, né? Alguns clientes, empresários compactuam ali do dia a dia do meu dia a dia, né? Eu sempre tento colocar o máximo do dia a dia, porque as pessoas, elas consomem uma vivência do dia a dia do advogado, né? É isso que normalmente eles gostam, de ver, Gerar conexão, assim, Isso. né? gera conexão, De exatamente. ver que o advogado é gente, né? Que tem os mesmos Problemas. problemas, perrengues, né? Embora a gente coloque na rede social aquilo que é positivo, mas o negativo, ele também, a pessoa também consegue compactuar, né? E para mim foi uma transformação. Hoje na minha rede social é focado mesmo na advocacia, no jovem advogado, no estudante de direito, e foi também quando eu fiz o livro que eu decidi para essas pessoas colocar um pouco do meu dia a dia no papel e colocar e conseguir transmitir essas ideias de que os perrengues que eu passei, eles evitarem passar através do conhecimento. Eu acho que eu também, né, uso as minhas redes sociais para falar com o advogado. Eu acredito que o advogado consegue gerar conexão melhor com o advogado. Porque é maçante, né, o papo de direito para um cliente final. Então tem que ter muita cautela ali para não ficar um negócio muito maçante, as pessoas não conseguirem gerar conexão, porque tem também umas crenças muito. O advogado é muito intocável, o advogado é muito sério, existem muito dessas crenças ainda na nossa sociedade, então acho que fica mais difícil gerar conexão. E as redes sociais é ferramenta do nosso trabalho, né? Sim, A gente tem que olhar como uma ferramenta do trabalho, porque a gente tem que se adaptar ao mundo, não querer que o mundo se adapte a nós. sim. E acho que essa mudança, trazer você e você falar que tem 18 anos de carreira e você viu toda essa mudança,
é legal mostrar essa experiência, porque eu me formei em 2019, então eu já iniciei com esse boom da internet, principalmente na pandemia, né? A pandemia foi o marco para a advocacia, eu acredito, nas redes sociais, porque todo mundo precisava se mostrar de algum jeito, já que não tinha como ir para a rua, não tinha mais esses contatos pessoais, né? Então a rede social, ela foi um boom ali. Eu lembro que em março de 2020 foi quando eu abri o meu Instagram como advogada e eu descobri um mundo jurídico na internet que eu não conhecia. Parece que todo mundo tá lá, né? Nossa, eu É. falei, existe um mundo Abre hoje, totalmente. todo mundo é advogado. Eu falei, existe um mundo totalmente diferente do que eu vivia, porque Sim. realmente foi isso. Ver advogados falando sobre advocacia é uma coisa que eu nunca tinha visto. E trazer você para você falar dessa diferença, né, de 18, 15 anos atrás e agora, eu acho que é importante, porque quem já nasceu na tecnologia, eu vejo pelos meus sobrinhos, né? Eles nasceram na tecnologia, para eles é tudo muito fácil, muito normal. Mas mostrar você que teve que se adaptar às redes sociais é uma coisa muito importante que a gente viu um tempo atrás uma pessoa comentando sobre que não há necessidade do advogado usar as redes sociais para ter cliente. Eu acredito que é uma ferramenta para você conseguir prospectar clientes, sim. E quem não se adaptar a essa ferramenta vai ficar para trás. O que você acha dessa questão? Você acredita que a rede social realmente é essa ferramenta? Que a velha guarda pode ficar para trás se não se adaptar a isso? Só um acréscimo antes de responder, Mascane, eu queria saber também em que momento você virou a chave, assim. Porque você falou, eu também não era a favor, não era adepto das redes sociais. Em que momento você entendeu que estar nas redes sociais era importante? Tá, vamos lá. A mudança da... Eu vivi numa época em que só podia entregar cartão, né? Uhum. Eu fui numa cidade em Jaú, o advogado colocou a advocacia na porta da fachada do escritório dele e colocou luzes. Colocou luzes. Então, à noite... Tipo, é aqui, né? a advocacia iluminava a advocacia com Uhum. luzes. Um holofote. Um holofote, para não ficar a placa no escuro. Ele tomou uma infração ética, porque não poderia divulgar a advocacia porque estava mercantilizando noturnamente ela. Entendi. Porque só se for vagalume que vai reclamar, né? Sim. Mas você vê que essa é a advocacia que nós vivíamos. Uhum. Eu aprendi essa advocacia. E minha OAB 249, 250 mil advogados aprenderam essa advocacia. Sim. E aí virou a chave, transformou Do dia tudo pra isso. Foi um noite. baque muito grande. Até hoje existem advogados que não aceitam isso. Que é um direito deles também, que é uma perspectiva de uma Sim. outra advocacia. Só que o mundo, ele mudou, ele transformou. Você imagina, as minhas meninas, elas ficam no TikTok. Elas ficam o dia inteiro lá. E essas pessoas, daqui 10 anos, os seus clientes. E aí, essas pessoas não vão se conectar com as pessoas que não têm. Hoje, o Instagram, a rede social, é um currículo. Todo mundo quer saber quem é a pessoa, vai lá e digita o nome da pessoa para procurar quem é a pessoa. Você faz isso no seu dia a dia. Você vai numa festa, descobre o nome de uma pessoa, Sim. você vai lá pesquisar sobre essa Isso é pessoa. verdade. Todo mundo se conversa e se conecta ali. Então, o advogado precisa entender que não é para, às vezes, conquistar o cliente, é para gerar credibilidade e notoriedade no seu segmento. Perfeito. O advogado precisa entrar na rede social não para... ele vai me trazer cliente. Não, não é isso. Mas gerar credibilidade no seu nome. Ali é o seu currículo. Tudo que você postar é o seu currículo. Então, as pessoas vão ver o que você enfrenta, o que você vê, o que você faz, o que você deixa de fazer. E dali, ele vai tirar uma opinião sua. Uhum. Minha menina foi uma vez, vou no cinema, vai com quem? Vai com o Roberto. Roberto o quê? Roberto Marques. Tá bom, filha. Vou no banheiro ali e já volto. Aí eu peguei Roberto Marques. Aqui, ó, com isso, não gostei. Com isso. Eu defini uma pessoa por 5 fotos da rede social. Em segundos. Em segundos. O que eu quero dizer é que você está sendo definido diariamente sem você saber. As pessoas estão entrando na rede social e estão definindo quem é Gabi e quem é Babi. Isso é fato. Porque nós fazemos isso. E com o advogado não é diferente. Então, o advogado precisa entender que a rede social veio para ficar, precisa se conectar com esse mundo atual. Porque vai ficar para trás? Não. Só que ele não vai conseguir se estabelecer no mercado como ele se estabelecia antes. Quando eu recebi meus primeiros honorários, Gabi,
Eu fui na gráfica, aí tinha lá, milhagem, 500 cartão tanto, 1.000 cartões tanto, 2.000 tanto. Aí eu falei assim, me vem 500 cartões, né? Aí o cara falou, faz 2.000, eu te dou um desconto. Tá bom, dá 2.000. Meu, 2.000 cartões, você com o bolso cheio. Aí eu ia pra funeral, velório, batismo, tudo quanto é lugar. Ô, tudo bem? Sou advogado. Sou advogado. Meu pai tem um salão de cabeleireiro, do lado tinha uma banca, ele fazia um combinado com um cara, jogava no plástico. Aí vinham os cartões do meu pai em todas as revistas de bis. Aí teve um cara que falou assim, tem um bolo de cartão aí desse cabeleireiro, meu, não aguento mais esse cartão. Então as pessoas se comunicavam pelos cartões. Sim. Hoje não é mais assim. Hoje você dá um cartão para uma pessoa, ela tira a foto e te devolve o cartão. É isso. Não é assim? É. E então mudou. E você vai continuar imprimindo cartão, tentando fazer a cartão até advocacia. hoje. Eu Eu também tenho tenho. cartão. Eu tenho cartão, mas você hoje não se conecta. A pessoa quer praticidade. Quando a gente recebe, pega você mesmo. Onde você guarda o cartão? Não guardo. Eu guardo dentro da gaveta do Eu não guardo. escritório, ou dentro da carteira, depois eu chego e Mas deixo aí você vai guardado. precisar Às vezes daquela tá no console do pessoa. carro, Você procura onde? Na Você internet, procura no né? cartão? Não, social. na internet. Você entendeu que a vida mudou? A Uhum. gente já está se adaptando a isso. Você vai procurar um encanador de Caraguatatuba da sua casa. Você procura onde? Na internet. A Você internet entendeu? é a avenida mais populosa do mundo. É Tudo isso. tá lá. Então, assim, o advogado não vai entender isso? Ele vai continuar fazendo aquela advocacia de que ele aprendeu logo no começo? Não vai existir mais. Essa é a verdade. Quando virou a chave? Eu acho que quando virou a chave realmente foi na pandemia. Eu entendi, quando tudo fechou, eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho como entregar cartão, eu não tenho... Ninguém olha mais site, todo mundo começou a fazer live. E eu, o que eu tô fazendo? Foi quando eu entendi que eu tinha que mudar. Presta atenção que aí vai um bordão. Nas maiores dificuldades da nossa vida, que surgem as melhores oportunidades. Quando parece que tá tudo perdido, sem saída, fica tranquilo, porque vai surgir uma grande oportunidade na sua vida. E sempre falam que quanto mais qualquer tipo de fruta, quanto mais você espreme, mais sai do que é melhor de dentro de você, né? Se você é uma laranja, quanto mais te espremer, mais vai sair do melhor, do sumo daquilo que você tem dentro de você. Então, presta atenção, Gabi. Deixa a vida te espremer mesmo, que ela vai tirar do que é melhor de você. Porque se você continuar como uma laranja, você não vai tirar isso de dentro. Mas só quando te espreme é que sai. Então, eu aprendi que quando a vida me espremeu, eu consegui tirar o do que é melhor meu. E foi isso na pandemia. E aí foi uma mudança de chave, porque aí eu abri a rede social, quase não tinha seguidores, e aí foi crescendo de uma forma. Nunca pensava em ser presidente da OAB, nunca imaginei na minha vida. Para falar a verdade, eu nunca tinha pisado na ordem, eu achava que a ordem era só um boleto, como todo maioria, advogado, né? Uhum. Então, a única vez que eu tinha pisado na ordem foi para receber minha carteira e depois para ser presidente da OAB. Então, assim, e eu entendi quando eu fui candidato, eu fui até buscar de Deus, eu falei assim, eu tenho um escritório consolidado, eu já tenho nome no mercado na minha área que eu exerço. Para que ser gestor de ordem, né? Vou arrumar pra minha cabeça. Eu já não tenho tempo. A vida é muito corrida. E aí eu fui buscar de Deus e eu entendi que eu tinha um propósito, uma missão de vida, sabe? De transformar tudo aquilo que eu acreditava. E a ordem, ela precisa exatamente disso, né? De novas ideias, novos pensamentos. Porque quando a gente, na minha época, pensava em ordem, a gente achava que era o Olimpo, né? E que a gente não tinha acesso ao presidente. O presidente, cumprimentava, Sim. dava até tremedeira. Sim. Não era assim? Sim. Então, assim, a gente... E você pode ter certeza que até hoje, viu? Sério? Quando as pessoas vão te cumprimentar, deve estar, ai meu Deus. Então, mas não presidente. existe mais esse... A É. ideia de eu trazer nós próximos é mostrar que eu sou igual a vocês. Perfeito. Não tem de nada de novidade. E um dia eu vou e vocês precisam entrar e continuar aquilo. E com essa mudança de chave na minha vida, ela transformou o meu modo de pensar, de ver, e entender que aquilo que eu conquistei, que eu transformei a minha vida na advocacia, precisa ser repassado.
não era só meu, era uma semente que eu precisava mostrar para todos que eles também podem gerar bons frutos daquilo que tem. E isso é o propósito que Deus tem para a vida de cada pessoa, né? Porque não é só pra gente. Tem tudo um porquê. Eu também tenho muita fé em Deus e eu acredito que quando ele nos fez, ele já pensou na gente antes da gente ser concebido. Então, quando ele nos fez, ele já fez com um propósito para ser cumprido. Cada um tem o seu propósito aqui na Terra. E você falar de propósito, eu acho muito bonito. Tanto quando você falou, né, do porquê que você se tornou advogado, que você entendeu que era um propósito e que isso não deixou você desanimar. E hoje, você, como presidente da OAB Tatuapé, também mostrar que é um propósito. Quando eu fui, eu sempre fui da OAB Tatuapé. Só que eu fui em 2020, no comecinho de 2020, eu nem recebi a minha carteira na época, por conta da pandemia. E no começo de 2020 era outra OAB, não era nem no mesmo lugar de hoje, né? E eu nunca me interessei em fazer parte por conta disso, porque quando eu cheguei lá era um ambiente escuro, nunca tinha pessoas, Tá distante, era né? muito Parece- distante. Então eu sempre tive na minha cabeça também aquelas crenças que a maioria dos advogados tem, e eu entendo que eles tenham, porque vivi em meios corporativos de escritórios e quando a gente está em escritório, inserido em escritório, a gente não vê a OAB como um braço do advogado, porque a gente não precisa de cliente, a gente não precisa de network, a gente só está naquela vida de 8 horas, trabalhar 8 horas ali e pronto, Ganhar acabou. seu dinheiro, levantar e ir embora. E quando a gente está na parte de empreender na advocacia, a gente já vê a advocacia com outros olhos e a gente precisa de braços, né? No sentido assim, de compartilhar a minha experiência. Com quem que eu vou compartilhar a minha experiência? Eu não tenho ninguém na família que é advogado. Eu vou na OAB e vou conhecer outros advogados por lá, fazer networking, conhecer pessoas incríveis. Aprender, né? Aprendi muito e estou aprendendo. Então, assim, eu vi a OAB de um jeito e quando eu voltei para a OAB 2 anos, 3? Não, 2020? Três 3 anos, três anos. anos e meio praticamente depois, eu vi a OAB de outro jeito. Então, assim, foi quando eu te conheci o Cris, que fiz parte, entrei na Comissão de Direito Imobiliário. Eu vi um outro mundo da OAB também, foi muito bom, assim. Trouxe a Babi para a OAB também. E eu queria só acrescentar no que a Gabi tá falando, que independente de o Thiago ser ou não presidente da OAB, a questão aqui é se aproximem da subseção de Sim, vocês, tentem isso. entender como funciona a OAB, tentem participar mais para que vocês estejam dentro, né? A gente fala tanto de mudança, de a OAB é só um boleto, a OAB não me representa, a OAB não sei o quê. Cara, você já foi lá ver o serviço, você já foi lá ver o que que tem, né? Curiar, para ver o que que acontece lá Sim. dentro, para ver onde você pode se encaixar, o que você pode ajudar, porque o que a gente falou lá atrás, né? A advocacia não é só você tá ali para servir de alguma forma. Então, participar das comissões, ir até lá, dar opiniões de, eu acho que isso aqui não tá legal, a gente pode mudar, tirar um pouco desse ranço. E porque a gente só consegue fazer a mudança fazendo parte. É, Não dá para ficar só reclamando sentado, Eu né? falo muito isso, Gabi. Esse é um ponto, acho que é bem relevante para quem está nos assistindo. Quem é OAB? OAB é o Thiago? OAB é a comissão? OAB é você? Quem é OAB? OAB somos nós. É. Você é OAB. Você é OAB. Eu sou OAB. E somente juntos nós temos as forças. A gente precisa entender que a gente tem um propósito e uma missão. A Ordem dos Advogados existe uma missão de dar à cidadania e à justiça uma plena virtude de cumprimento dos seus deveres e obrigações. Sim. Eu acho que a gente precisa entender esse propósito. Quando a gente está num chão de fábrica, no dia a dia, fazendo uma rotina, a gente não percebe essa responsabilidade, né? Petição, prazo, petição, prazo, petição, prazo, petição, prazo, audiência, petição, prazo, audiência. E aí você fala assim, mas o OAB não faz nada, mas o OAB é essa pessoa também. Uhum. Ela precisa entender que ela precisa em conjunto fazer. Então, o maior propósito que quando eu entrei na ordem foi abrir as portas a todos vocês. Eu acho que o significado de abrir e mostrar que todos podem participar, ela foi um fator crucial hoje para a gestão que a gente está fazendo, né? Todo mundo me pergunta quando eu vou visitar outras subseções, fala, mas o que você fez? Eu não fiz nada.
É as pessoas que estão em volta que estão fazendo. As pessoas em volta, você delega e joga responsabilidades, elas se sentem importantes. Sim. Entendeu? E isso vai tornando um efeito cascata cada vez maior. E vai agregando nova pessoa, vai chamando novas pessoas, e isso vai transmitindo cada vez mais e se tornando cada vez maior. Então, hoje, a subseção só é a subseção Tatuapé com notoriedade e com vanguarda do que existe, porque por causa de você, Babi, por causa de você, Gabi, por causa do Cris, por causa de outras pessoas e de outras comissões que fazem essa transformação na nossa instituição. E isso, posso falar, deve ser propagado para todas as subseções, para mostrar que é possível se você quiser. É isso que a gente tenta trazer aqui, tirar um pouco desse afastamento que os advogados têm hoje da OAB. Né? É um ranço. Todo mundo fala, mas vocês são pró-OAB. A Gabi fez uma postagem esses dias no TikTok, ela foi super retalhada. Massacrada. Assim, Sério? nossa, a OAB não sei o quê. Falou que só faz parte da OAB advogado que tem tempo livre, que não tem E na cliente. verdade não é. Porque né? realmente essa crença que os advogados têm, principalmente quando eles não empreendem, né? Eles não... Eu acho que também por falta de tempo, né? Tem aquele trabalho que tem que ficar 8, 10 horas lá no escritório, não tem tempo para fazer parte. Mas quando eu entrei, é o que eu estava falando, quando eu entrei, eu vi uma nova OAB com pessoas receptivas, com pessoas com vontade mesmo. Então, assim, foi um baque para mim e fazer parte para mim é muito bom. Por isso que eu gosto de trazer pessoas e por isso que a gente fala muito, né, aqui sobre a OAB, porque eu acredito que é é pro advogado, é igual você falou, é pra nós. A OAB é nossa. E não adianta ficar reclamar sentado do seu lugar, é muito fácil. Sim. É muito fácil. Agora, quero ir lá, ver, dar opiniões, fazer mudanças. Isso ninguém quer, porque dá trabalho. Mas, ô Gabi, aí você entrou num ponto que é importante também, né? É questão de tempo, gerir tempo. Lembra quando eu falei? A pessoa precisa aprender a delegar. Se ela ficar fazendo petição, prazo e audiência, petição, prazo e audiência, ela entra no círculo vicioso, que ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para questões pessoais, ela não tem tempo para a instituição dela. Sim. Eu acho que você precisa aprender a delegar e otimizar o seu tempo. Tempo sempre tem. É só Basta você priorizar quais são as prioridades, quais são as consequências que você quer na tua vida, Todo entendeu? mundo tem 24 horas, né? Isso que eu ia falar agora. Eu sou presidente, eu sou marido, eu sou pai, eu sou advogado, eu sou gestor. Humano, então tem que Eu vou cuidar na da igreja, eu saúde. toco violino. Toca violino? Toco violino. Legal. E, assim, eu tenho tempo de tudo. Eu gosto de meus hobbies, eu gosto de pilotar, eu gosto de dirigir moto, pilotar moto. Eu saio com os amigos para fazer passeio de moto. Aí você fala assim, mas caramba, mas como você consegue tudo? A gente precisa otimizar o nosso tempo e estabelecer prioridades. Então, assim, a pessoa que fala assim, não tenho tempo de ir na OAB, é que ela não está estabelecendo prioridades na vida dela. E posso falar, vai fazer toda a diferença lá na frente. Sim. Porque ela não vai ter todo esse relacionamento e essa convivência com a advocacia, que são colegas dele que podem colocar ele em outro patamar. Mas, ó, foi isso que me ajudou muito, porque eu falei aqui que eu não tive, que eu não fiz estágio nem nada. Uma das formas que eu encontrei de me aproximar da advocacia e de ter outras pessoas por perto que têm muito mais experiência do que eu, entender o que eu queria, é estar perto da OAB. Então, assim, eu era da subseção do Jabaquara, que também é uma subseção ótima, a Terezinha é maravilhosa. Traz muitos advogados também para perto. Então, depois fui para a subseção da Vila Prudente, que é a Renata, a presidente hoje. Então, assim, cada subseção tem as suas características. Essência. E a gente precisa aproveitar isso em cada uma delas, independente de qual seja. Então, eu não era da subseção do Tatuapé, mas eu me inseri, invadi, entrei, cheguei. A E eu me subseção é fiz sua presente. também. E eu me fiz presente, porque não é a subseção de fulano ou ciclano, é Sim. a OAB toda dos advogados. E a Sim. sua atitude lá dentro, né? Exatamente. Então, por exemplo, vai na OAB, participa, conversa com o presidente da sua subseção ou de outra, né? Vai lá conhecer outra subseção, ver como é. Mas eu acho que é importante ser participativo, porque é uma forma de estar perto de pessoas que têm mais experiência que você, que podem te dar um caminho que sozinho você não conseguiria. E é um ponto que a gente bate muito aqui sobre a ambiência. A ambiência vai te moldando. Sim. Então, você estar num ambiente com pessoas com pensamento igual ao seu, que pode te agregar,
é um ganha-ganha, uma relação ganha-ganha. Não é que você vai estar indo lá para sugar as pessoas, não. Você está indo lá para agregar também. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar a outra pessoa. Então, eu acho que esse ambiente é muito importante para o advogado. A gente percebe que com a pandemia nós nos distanciamos muito de relacionamentos, né? A pandemia trouxe muito isso. Então, audiência virtual, reunião virtual, se tornou Encontro virtual, encontro tudo virtual, virtual. muito mais WhatsApp, É. né? Hoje você dá feliz aniversário pro seu tio através de um emoji e acha que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você recebe uma ligação quando é seu aniversário, você não esquece. Mas um emoji você nem lembra que a pessoa mandou. Não é assim? É verdade. Quando você recebe um presente, ou quando você recebe um abraço e a pessoa olhando no teu olho e diz: "Ô, feliz aniversário, é teu aniversário. Eu trouxe uma lembrancinha", você não esquece, Isso é verdade. né? Por quê? Porque no fundo nós temos o relacionamento como base da sociedade, né? A gente precisa estabelecer conexões e a Sim. convivência humana vai fazer parte da sua vida. Eu acho que isso é o que torna a gente mais humano, mais sensível e mais digno de a gente continuar e levar a nossa vida adiante, né? Com propósitos. Então, você frequentar a casa da advocacia, você vai estabelecer esse tipo de conexão. Então, qual é a ideia e o projeto da OAB, da diretoria que a gente tem, que em conjunto sempre pensou igual, das comissões? É estabelecer conexões e diferenciais na vida do advogado. Porque o padrão ele já tem. A gente precisa estabelecer essa interligação e esse novo formato da advocacia, porque envolve uma advocacia tecnológica, Uhum. mas a gente precisa estabelecer a convivência humana. Então, colocar lugares, a gente está lá, o restaurante, cafeteria, são lugares para a gente ter a convivência de ver, frequentar, Fazer um network. fazer um networking, confraternizar. Não é só... Vocês foram no dia do advogado? Eu acho que... Sim, no café da manhã. No café da manhã. Então, a gente lá fez um café da manhã, as pessoas pararam, naquele momento não tinha audiência, não tinha prazo, não tinha cliente, não tinha WhatsApp, era só nós ali. Uhum. E a gente entendeu que, na verdade, a gente no final é tudo igual. A gente somos iguais, somos humanos, a gente precisa se interagir, conviver, sorrir, dar risada. E esses momentos a gente precisa ter mais e é na casa da advocacia que a gente vai conseguir isso. Muito bom. Quando que a gente ia se encontrar, Gabi, na vida? Só a B do tatuapé. Você pra entende isso. que eu acho que Exatamente. talvez nem no fórum a gente vai se ver mais, Exatamente. não é? Aonde que a gente se veria? Não tem um outro lugar a não ser a casa da advocacia que estabelece exatamente a conexão entre eu e você. E é por isso que a gente precisa cultivar isso cada vez mais. Eu acho super legal porque também tem as palestras, os eventos que trazem outras pessoas. Então, por exemplo, hoje a gente vê aí o mundo da internet, todo mundo nas redes sociais, e tem pessoas gigantes nas redes sociais que a gente não teria acesso se a gente não tivesse a OAB, por exemplo, ou os eventos entre advogados, porque é lá que essas pessoas estão. E a gente falou muito de ambiência, que esteja onde você quer chegar, né? E seja com pessoas que você quer, que você admira, aquelas pessoas que você quer ter por perto e que você também deseja ser. E isso é muito legal porque a Casa da Advocacia hoje, ela traz isso. Então, ela traz eventos, ela traz palestras, ela traz diversas coisas para o advogado, tanto para ele se atualizar, quanto para ele estar próximo de pessoas que são grandes aí na internet, nas redes sociais, para se espelharem também. Porque a gente já conversou no começo sobre isso, de que todo mundo quer ser grande, né? Todo mundo quer crescer, ter visibilidade. Mas como que eu faço para chegar lá? Então, nada melhor do que estar perto de pessoas que já trilharam esse caminho, que já estão lá. Eu acho que é muito legal e esse ponto que você disse é importante, porque você estar nesse ambiente de pessoas que entendem e já passaram, nunca vão te chamar de louco por você querer chegar até lá. Porque se você está num ambiente que ninguém entende o que você quer fazer, o que você faz, que nem, por exemplo, dessa questão de rede social. Eu tinha muito num ciclo que eu vivia, que eu postava um stories, eu me sentia mal, porque as pessoas me chamavam de blogueirinha. Advogada blogueirinha. Que tá querendo ser famosa, alguma coisa tá querendo nesse sentido. aparecer.
Mas são pessoas que não têm a mentalidade do tipo, isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Então, eu me sentia mal por isso. Então, estar em ambiente de pessoas que entendem e falam sobre isso, compartilha da sua dificuldade. A gente teve esses dias, né? O Sérgio, que foi até lá, comentou sobre isso, sobre a importância de estar lá. Então, assim, poder ver outra pessoa que cresceu ali, que cresceu uma página gigante, e eu falar assim, poxa, olha, a pessoa conseguiu, faz sentido para mim também. Então, são coisas que a gente aprende, e lá com muito jovem advogado também, são coisas que eles aprenderam e viram que é possível e que é necessário. Então, a OAB está ali para isso, para só agregar na vida do advogado. Eu acho que o que você mencionou agora também tem muito a ver, né? Porque a gente está falando hoje do jovem advogado, como você disse, que está iniciando a carreira, já entende toda essa questão tecnológica e já vive a rede social e tudo mais, né? Mas a gente precisa trazer o histórico daquele advogado que é exatamente o que eu vivi, né? Ele mudar a chave também. Sim. Então, esse advogado com mais experiência é exatamente a conexão que ele precisa ter dentro da OAB, né? Porque ele não sabe para quem perguntar, o que fazer, como fazer. Então, por exemplo, uma palestra do Sérgio Tavares, que é o Tretas Jurídicas. conteúdo do Tretas Jurídicas, ele traz exatamente isso. Ele traz de que ele conseguiu, como jovem advogado, e a pessoa que está lá, que não quer, que não consegue, que não aprende, que é mais experiente e quer vivenciar esse novo mundo, ela precisa primeiro ter a mente aberta, né? Sim. Se ela fala assim, não, tá dando certo até hoje desse jeito, eu vou continuar, não adianta explicar para ele que vai mudar e já mudou e tá ficando para trás. Sim. Não adianta. Mas se essa pessoa fala assim, eu quero aprender, é exatamente o jovem advogado vai se conectar com a advocacia mais experiente e vai levar todo mundo junto aí para outro patamar. E a ideia é todo mundo crescer, né? E essa relação que eu falei, do ganha-ganha, porque o advogado experiente, ele tem coisas na prática que só ele viveu, que ele pode ajudar o advogado mais jovem, e o advogado mais jovem tem essa facilidade, por exemplo, na rede social, que pode ajudar o advogado mais experiente. Então, essa relação ganha-ganha. Outra questão, Gabi, sabe que é muito interessante. Eu visitei, acho que mais de 40 subseções já com a palestra Advocacia Moderna. A gente, hoje, na capital, a gente vive essa questão da modernidade, essa questão da rede social com muita frequência, né? Para nós é comum hoje, né? É o óbvio, É né? o óbvio, mas você vai para um advogado mais no interior, o acesso, às vezes, à restrição e tudo mais é mais difícil. Mesmo porque, às vezes, a cidade é pequena, todo mundo já se conhece, a rede Sim. social é muito menos utilizada. E quando a gente leva todas essas questões que a gente vive aqui na capital, por exemplo, para eles é um choque de realidade. E eles entendem que o mundo realmente está mudando. E para nós aqui, parece que a velocidade corre mais rápida do tempo, né? E quando vai para o interior e fala sobre toda essa questão da modernidade, eles falam, nossa, mas tudo isso É tá outro acontecendo, mundo para eles, né? realmente. Então, assim, eu gosto demais de ir para o interior fazer palestra e divulgar sobre essa nova advocacia que vem surgindo, porque eles assimilam um conteúdo assim muito, muito. Eles ficam extremamente chocados e extremamente propensos a querer aprender o novo, sabe? Com sede. Tem uma com curiosidade. sede. Curiosidade demais. Quando eu falo aqui para você de stories, feed, turbinar a publicação, É muito óbvio. é muito óbvio para você, porque você já convive com isso. Ontem eu fui para Itatiba, que é 100 quilômetros daqui. É uma cidadezinha pequena. Fui convidado para palestrar lá pelo presidente Forcel. E quando eu comecei a palestrar, 3 ou 4 advogados falaram assim, meu, o que você tá falando? Né? O que é isso? Meu, eu não acredito. Pode fazer isso? Isso é... Mas é permitido? O Conselho Federal permitiu a utilização da rede social, turbinar a publicação. Fala, meu Deus, me explica. Meu, como é que faz? A pessoa tem a rede social até só fechada. Ela nem sabe que precisa abrir, que precisa mostrar. Mundo. É outro mundo. Então é muito legal vivenciar. E assim, eu tô no lugar certo na hora certa, sabe? Porque é fase de transição da vida de todos, né? É muito bacana vivenciar isso e poder ser o protagonista dessa nova história que a gente está transmitindo entre a advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. É o propósito. Não, e olha só, a gente falando disso que é muito óbvio pra gente e que o óbvio precisa ser dito pros outros. Eu fui numa palestra gigantesca do Marcel Rulli, que chama Retiro da Regularização de Imóveis. E tinha uma sala com, sei lá,
600 pessoas, 800 pessoas. E quando perguntaram quem aqui faz quem faz conteúdo para as redes sociais, levantei a mão achando que a sala toda já estava lá levantando a mão. Aí você olha para trás, nem metade da sala, nem um terço daquilo faz conteúdo para as redes sociais. E aí você fica assustado, porque pra gente que tá nisso o tempo todo, abre as redes sociais, só tem advogado aqui, ó. Nossa, todo mundo faz conteúdo. E na verdade não é assim que funciona. Quem começar agora ainda vai nadar de braçada nessa nova era, nessa nova tecnologia que veio para facilitar e ajudar o crescimento dos advogados. É isso que as pessoas precisam internalizar e virar a chave, abrir os olhos para entender que não veio para atrapalhar, não é para prejudicar, não é para engolir. Eu vou te engolir, eu vou acabar com você porque eu sou isso, aquilo. Não é isso, é para todo mundo crescer junto e ver que ainda tem muito espaço na advocacia. Tem. Agora, não é mais só o advogado do interior que atende só a cidade do interior que ele mora. Ele pode atender o Brasil inteiro. Sim. E tem Uma muito porta mercado. gigante. Gente, Sim. tem mercado para todo mundo. A advocacia não está saturada. Sim. Precisa abrir os olhos, precisa dar oportunidade. A gente precisa se unir, não ficar um contra o outro. Sim. É verdade, você falou tudo. Hoje eu fui para a cidade de Rosana, que é a subseção mais longe da capital, né? 800 quilômetros. Mas só você ir e voltar do Rio do que você ir para lá. E eu cheguei lá, encontrei uma advocacia super acolhedora, super unida. São 105 advogados na subseção, né? E aí o José Lima me acolheu super bem, que é o presidente da subseção. E eu contei sobre essa palestra. Foi um choque ali. Tinha 20 advogados. A pessoa ficou assim extremamente assustada, porque é um choque de realidade muito grande Sim. do que a gente vive transmitindo para eles, né? E o maior poder é que eu não transmito conhecimento. Eu não vou lá para ensinar ninguém. Eu vou lá para a pessoa pensar fora da caixa. Eu preciso tirar ela do status dela de inércia para tirar ela para ela pensar e falar assim, puxa, eu preciso mudar. A Uhum. pessoa sai da palestra assim, eu preciso mudar, eu preciso aprender, eu preciso conhecer esse novo. E aí eu cheguei lá, eles tinham realmente essa dificuldade mesmo de entender essa mudança e abrir esses novos conceitos, né? Eu acho que a transmissão de conhecimento mostrando para a pessoa que ela pode ser melhor e gerar novos conteúdos e novas parcerias. E uma delas, Babi, falou assim para mim, depois passou 2, 3 semanas, me mandou mensagem, falou assim, Mascano, comecei a fechar cliente fora do estado, Olha fora aí. da minha comarca. Eu não imaginava que eu podia fechar cliente a não ser na minha cidade que me conheciam. E agora eu tô fechando cliente ali naquela cidade tal, na outra cidade, em outro estado, no Paraná. Eu tô começando a conhecer e é uma infinita possibilidades que ela tem, né? Você vê que bacana? E a gente para de se limitar, porque quando a gente fica nesse posicionamento de só assim que dá pra ganhar dinheiro, é só assim que funciona, a gente limita a A advocacia. gente Porque, abre né? a Pra quê? forma de ver, né, as coisas. A Isso, gente então assim, sai da caixinha. se você tá ganhando dinheiro com a advocacia dessa forma, que bom. Mas se você não quer ganhar mais, tá tudo bem. Só que dá oportunidade pra outra pessoa, sabe? Sim, Respeite as opiniões dos outros. Assim Sim. como a gente respeita quem tá há mais tempo, obviamente tem muito mais experiência. Eu respeito muito os advogados que têm muito mais experiência do que eu. Só que eu também posso colaborar com eles de uma outra perspectiva, que foi o que a Gabi falou. Todo mundo tem pra ensinar e todo mundo tem ainda pra aprender. sim. Então vamos junto, né? A vida é um interno aprendizado. A partir do momento que você acha que já conhece tudo, você já começa a declinar e perder o Exatamente. conhecimento. Exatamente. Nossa, foi Meu, muito foi bom. muito bom. Passou rápido. Passou muito rápido. Quando a conversa já é foi boa. Já foi 1h15 aí? Quando a Isso. conversa é boa, Meu flui. Deus Foi do muito céu. bom. A gente já fala demais. Não, E a É conversa verdade, a gente boa ainda fala- flui. que bom, fico feliz. Foi muito Fico bom. feliz. Obrigado mais uma vez pelo convite. Gabi e Babi, Gabi. A dinâmica. Quando sair o livro novo, volte para falar sobre ele, Vamos por favor. fazer, vai ter a segunda edição. Eu tô fazendo ainda agora aos poucos, que na verdade é complemento do primeiro, né? Uhum. Então vai ter novos tópicos. A editora Mizuno já entrou em contato comigo. Eu acredito que até o final do ano eu consigo finalizar, né? E aí eu trago uma edição para vocês aí vou com adorar, dedicatória. obrigada. Vai E ser a gente faz um prazer. episódio para falar dele, que eu tenho O certeza. objetivo do livro não é questão financeira,
Tanto é que o livro custa, acho, 40, 50 reais. Uhum. E ele não é muito... tem 130 páginas, ele é fininho. A ideia é poder transmitir conhecimento para as pessoas e assim as pessoas conseguirem virar a chave da vida. Maravilhoso. Esse é o objetivo do livro e eu tenho certeza que por isso que vendeu mais de 3.000 cópias já, né? E tem muito ainda para oferecer para esses jovens advogados, para os advogados mais experientes. Legal, bacana. Ó, parabéns, Mascano, pelo seu trabalho, pelo seu posicionamento. Eu acho muito legal essa proximidade que você tem com os advogados, com os jovens advogados, de dar abertura, de trazer a jovem advocacia para perto, porque é o futuro da advocacia. Sim. E é muito bacana a gente saber que tem espaço. Então, parabéns pelo seu Sim. trabalho, continue assim. E A gente tem um presente pra você pela Ah, sua vida. obrigado. É Você um acha? agradecimento, é um presente, um Nossa, agradecimento. disponibilizou um tempo na Todo- sua agenda super corrida, Todo merecia. trabalhado. Pode A abrir? gente, Pode, claro, é fica à teu. vontade. A gente gosta do Nossa. tudo personalizado. Olha que bacana. Eu vou postar depois lá, hein? Pode Pode postar. postar. Marcar o ponto de vista legal. legal. Aí, ó. Show. Nossa, vocês são muito chique, viu? Café, né? Cafezinho Porque a maioria dos advogados gosta de e café. chocolate aqui, ó. Obrigado. Obrigado pelo Imagina. carinho, viu? Obrigada a você por disponibilizar o seu tempo, vir aqui conversar com a gente. Foi muito bom saber um pouco mais dessa história. Obrigada de verdade. E como a Babi já falou, eu também quero falar. Parabéns pelo seu trabalho no AB Tatuapé. Como eu falei, eu já vi de um jeito, agora eu vejo de um outro. E assim, eu só tenho a agradecer por você transformar a nossa casa da advocacia, porque a casa, né, da onde eu estou morando, né, então sempre fui da OAB Tatuapé, transformar aquela casa e deixar daquele ambiente gostoso para confraternizar com restaurante, café. Tem aquela sala de audiência interativa, né? Sim. Meu, Quem tiver Sala oportunidade, de coworking, sala de coworking. espaço kids, tem tudo. Tem tudo, Muito é legal. muito legal. Parabéns. Obrigado pelo convite. Sempre quando vocês me chamarem, eu vou estar disponível Eva! para vocês. Obrigada. Gente, muito obrigada a vocês também por assistirem mais um episódio. Não se esqueçam de compartilhar, curtir Se Comentar, né? inscrever. e comentar. Beijo! Um abraço. Tchau, tchau.